Olá a você que faz parte dos 30 milhões que votaram nulo ou votaram em branco. Eu gostaria de trazer para vocês dados, fatos, para que nesse segundo turno vocês possam ou votar em quem quiser, seja um ladrão, seja um homem honesto, e não anulem seu voto. Votem, não se omitam. Dados disponíveis para mim e para vocês, que está na página do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Pois bem, entre os anos de 2007 a 2015, portanto, governos do PT, governos de Lula / Dilma, né? 11 bilhões e 200 milhões de reais foram investidos em Cuba e Venezuela, ditaduras comunistas, para na Venezuela ser construído o metrô de Caracas, que é a capital. A Venezuela recebeu 7 bilhões e 800 milhões do BNDES, entenda-se governo PT. A taxa de juros, a menor taxa de negociação que foi feita na história do Brasil para investimentos em países estrangeiros comunistas, 1,2% ao ano. São 42 mensalidades em atraso. 42 mensalidades em atraso. Eu quero lembrar a vocês, votantes nulo ou em branco, né, que o estado de Minas Gerais carece da implementação do sistema de metrô. E aquele que se diz, né, a favor do Brasil, investe em ditaduras comunistas. E não foram só essas duas, mas eu quero trazer somente essas duas, porque eu vou trazer um dado para vocês, para que vocês possam ter o tamanho do prejuízo que nós tivemos como nação, como cidadãos. Cuba recebeu 3 bilhões e 400 milhões de reais para a construção do Porto de Mariel. E foi o prazo de pagamento mais longo dado pelo PT, 25 anos. Cuba está com 13 prestações atrasadas. Pois bem, juntando 42 com 13, são 55 prestações em atraso, o que perfaz 3 bilhões e 500 milhões de reais. Senhoras e senhores, com 3 bilhões e 500 milhões de reais, daria para fazer 850 hospitais no Brasil. Por exemplo, o que daria, né, 32 hospitais para cada estado da federação em diversas especialidades. Hospitais de trauma, ortopedia, hospitais de especialidades cardíacas, hospitais para geriatria e gerontologia, hospitais para oncologia, hospitais infantis, hospitais femininos para acolhimento de mulheres gestantes. E eu estou falando disso por quê? Porque no município vizinho onde eu resido, existe um esqueleto de um hospital que seria destinado às gestantes. E o que tem lá é apenas um esqueleto
e que é fruto de uma administração corrupta aqui no estado do Rio de Janeiro, né, cujo líder era amigo de Lula, e o nome dele é Sérgio Cabral e está preso. Então, imaginem o que poderia ser feito com 11 bilhões e 200 milhões de reais que foram investidos lá fora e que não estão sendo honrados. E pasmem, Cuba sugeriu ao ex-presidente Luiz Inácio da Silva que recebesse o pagamento, sabe como? Em forma de charutos cubanos. O que nós vamos fazer, eu e você, dos 30 milhões que votaram nulo ou em branco, o que nós vamos fazer com charutos? Pensem nisso. Não se omitam. Não se omitam. Votem ou em alguém que está disposto a virar a página do nosso país e colocar o Brasil na cabeceira da pista para que haja uma decolagem em direção ao desenvolvimento, para que a gente aqui na América Latina possamos ser aquilo que os Estados Unidos é na América do Norte. Ou vocês escolham, né, o mergulho no inferno. Não se omitam.